A segunda aula do sexto ano, né? Isso, obrigado. Tá bom, obrigado. Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando nessa pandemia. Espero que esteja aprendendo bastante. Então a gente vai continuar aula de matemática, aula relativa ao dia 10 de julho e vamos ver unidades de medida de ângulo, né? Nós começamos ângulo na aula anterior, a gente teve uma rápida introdução, uma lista pequena de exercícios e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então você pode abrir o seu livro na página 76 e a gente vai começar. Então vou deixar vocês aí na companhia do slide. Lá na mesma página você pode ler esse texto que fala sobre os babilônios, um povo que viveu por volta de 1700 a.C. Eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Hoje a gente sabe que é o contrário, não é? Mas eles acreditavam que ele dava uma volta completa e demoravam 360 dias. Um dos primeiros calendários, não é isso? Hoje a gente sabe que tem 5 dias a mais e mais 6 horas. Mas eles achavam que eram esses 360 dias. E eles associavam esses 360 dias do giro do Sol, que é do ano todo, associavam ao grau. Então eles acreditavam que após um dia, ali ó, parágrafo 2º, eles diziam que cada dia o Sol percorreria um arco equivalente a 360 avos desse círculo. Esse arco recebeu o nome de grau. Grau, nesse caso aqui, é o dia, né? Denominação da unidade de medida utilizada para medir ângulos. E essa herança nós temos até hoje. Então, o ângulo de uma volta inteira é um ângulo de 360 graus. Observando aí na página seguinte do seu livro, você vê uma imagem semelhante a essa, onde nós vemos o planeta Terra e o Sol se movimentando. Então, a Terra ali à esquerda, o Sol se movimentando à direita. Sabemos que não é esse o modelo, mas isso aí está para representar o que os babilônios viam, né? Então, representa a órbita do Sol em torno da Terra, segundo os babilônios. Um dos instrumentos para medir ângulos é o transferidor. O transferidor, em cima dessa imagem, ele nos ajudaria a medir estas aberturas. E os transferidores comuns são esses aqui, né? O de 180 graus e o de 360. O de 180 está à esquerda, o de 360, perdão, o de 180 à direita e o de 360 à esquerda. Aí no seu livro você vê uma imagem semelhante a esta, né, o transferidor e a abertura que ele mostra ali, que é uma abertura de 60 graus. Por que não é 120 graus? Porque ao observar você vê que é um ângulo agudo, né? Ele é um ângulo menor que 90 graus. Se é menor que 90 graus, esse ângulo aí é exatamente de 60 graus. E não 120. 120 teria que ir lá para o outro lado. Por que o 120 está aí? Eu explico outro dia. Mas você observa que ele abre 180 graus embaixo, né? Aí na linha de baixo, 0 graus está à direita e quando chega à esquerda é 180. Voltando para o mesmo lugar, em cima tem 180 e quando você vira para a esquerda, lá do outro lado tem 0. Mas não importa, isso é só um detalhezinho. O ângulo AOB indicado mede 60 graus. Em seguida, uma imagem também semelhante aí, que está no seu livro, a gente vê essa medida, né? Essa medida é de 140 graus, porque dessa vez veio lá da esquerda e foi abrindo para a direita. E agora, vamos observar uns ângulos na malha quadriculada, igual tem no seu livro aí. Primeiramente a malha, ali um círculo, um segmento apontando para o 0 e
a abertura. Aqui nós temos uma abertura de quarto de ângulo, né? É um quarto de volta, aliás, quarto de ângulo não, né? Um quarto de volta. Esse aí é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Na outra malha, à direita, um ângulo abrindo em 0, em vermelho. Aí vem uma abertura, aí um segmento verde. Nós temos aqui o ângulo raso, tá? Na malha seguinte, nós temos em vermelho apontando para o 0 e em verde apontando ali, ó. Ele tem um quarto de um quarto, é 1/8 de volta, tá? É um ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus. E agora de novo, em vermelho apontando para o 0, em verde apontando ali para baixo, nós temos uma abertura de 270 graus, nós temos 3/4 de volta. Outra malha, de novo 0, e agora uma abertura maior que 90 graus, né? Ela está ali entre... Não é a metade, né? É menos da metade, mas é mais que um quarto. São 3/8 de volta, é o ângulo obtuso. Na verdade, não precisa ter necessariamente 3/8 para ser obtuso. Ele tem que ser maior que 90 e menor que 180 para ser obtuso. E na malha seguinte nós temos um segmento apontando para o 0, outro segmento apontando para o 0. Aqui nós acabamos de completar uma volta inteira. E após verificar isso aí, 2 páginas de exercícios, pouquinho exercício, igual o assunto que acabamos de ver. Ele também é curtinho, então não tem muita coisa. Vai lá, faz exercícios, anota a dúvida e vem tirar no plantão lá no Meet, tá bom? Estamos, aliás, agora na plataforma ProESC, né, da escola. 6º ano, aguardamos você lá. Agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do 6º ano, tudo bom com vocês? Hoje é 10/7, sexta-feira. Estamos mais uma vez juntos aqui, já perto do final de semana. Nós vamos continuar, né, a nossa aula. Vamos falar as respostas do nosso capítulo anterior, que nós começamos, né, da capa de revista. E nós vamos fazer uma análise, nessa aula de hoje, análise e apresentação. E aí no final eu vou falar sobre como nós vamos descrever a respeito disso, tudo bem? Vou começar a nossa aula corrigindo, como sempre, e aí no final nós vamos entrar nesse assunto. Vamos lá? Aí estão as respostas. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.
Vamos para a próxima. Ok. Vamos para a nossa parte de hoje. Vamos lá. Capa de revista. Análise e apresentação. Nessa questão dessa análise e apresentação, o que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês sigam passo a passo, porém, eu quero que você, no plantão Tira Dúvidas, você me demonstre isso. Que eu quero analisar juntamente com você. Aí tem algumas partes que eu vou perguntar e aí você vai também pontuar. Aqui, alguns pontos que eu coloquei. Analise a capa escolhida por você. Você vai analisar. Você fala, professor, não tenho uma revista aqui em casa. Não tem problema, você dá acesso ali na internet. Você pode colocar capas de revistas. Aí você pode colocar, vai aparecer uma gama. Você coloca lá na parte de imagens, vai ter várias. Se você não tiver como imprimir, não tem problema. Mas aí você também fala, professor, anote o nome da revista, vamos supor, por exemplo, a Veja, pode ser Isto É, pode ser qualquer outra revista, mas desde que você analise. Outro ponto, decida como será a apresentação. Se usará material de apoio, no caso da revista, se levará a revista para a apresentação. Vamos supor, você pega ali a revista e você fala, professor, eu vou analisar sobre essa revista, e nessa revista aqui está falando sobre isso, isso e isso. Vamos supor, Galileu. Vai ter tantas outras revistas. E aí você vai falar, professor, nessa revista, o tema, a manchete está falando sobre isso. E aí você pode falar sobre esse determinado assunto. Procure organizar o material, não chegar lá na hora, eu não sei. Por exemplo, se você não teve como eu falei, não teve como imprimir, não tem problema, mas pelo menos anote, o nome da revista era isso. Na capa da revista tinha escrito isso, sobre o tema tal, tal e tal. Escreva tudo, literalmente, escreva tudo que tiver naquela capa de revista, certo? E aí ensaie sua apresentação. Lembrando, essa apresentação eu quero no dia do plantão Tira Dúvidas. Para quê? Para que você possa chegar lá para mim e falar assim, professor, está aqui, eu vou lhe dar um tempo lá na hora e você vai me mostrar como é que foi a sua análise. Tudo bem? Não esquece de colocar a data e eu espero você por lá, certo? Não se preocupe se não der, se der algum contratempo, não fique assustado, tudo bem? Temos outras oportunidades, mas eu quero que você faça o máximo de esforço para estar lá junto comigo. Tudo bem, turma? Então, nós vamos ficando por aqui. Você, lembrando, escolha a sua capa, verifique tudo que tem nela e aí se prepare para você apresentar, certo? Então, nós encerramos por aqui. Vou deixar a mensagem para vocês que vem de Albert Einstein, um físico alemão, que diz assim: o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Isso é muito atual para nós, né? Então, vamos encerrando por aqui. Bom final de semana e até a próxima. Olá, sexto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que estejam aprendendo bem, espero que estejam curtindo bastante as aulas de empreendedorismo. E eu passei um bom tempo falando muito sobre educação financeira e apenas educação financeira com vocês. Até porque, para ser um bom empreendedor, antes precisa de educação financeira, né? Você precisa ter saúde financeira, tem que cuidar bem dos seus ganhos, tem que saber aplicar bem e tem que pagar contas em dias, né? Nada de dívidas, tem que saber como produzir o melhor com o que você ganha. E agora que a gente já viu bastante sobre educação financeira, hoje a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo. Não só hoje, mas nas próximas aulas. O tema que eu escolhi é um tema bem legal. Hoje é a aula relativa ao dia 10 de julho. E o tema para a gente vai ser startup.
Acho que vocês já ouviram falar nesse termo, não é? É uma palavra muito em voga, a gente sempre está ouvindo, para quem para aí para ver um canal de notícias, sempre vão falar nisso e não é novidade, né? Ele foi cunhado, né, lá pela década de 80, né? Ele vem da língua inglesa. Vou deixar você na companhia do slide. Em tradução livre, né? É uma empresa emergente. Tem como objetivo desenvolver um modelo de negócio. Uma startup é uma empresa recém-criada, ainda em fase de desenvolvimento, que normalmente é de base tecnológica, mas aparecem de outros modelos também. O termo tornou-se internacionalmente popular durante a bolha da internet, quando um grande número de empresas.com foram fundadas. Sim, entre elas Google, Yahoo, Orkut e Facebook. Orkut que já se acabou, Facebook que ainda está aí, e de lá para cá surgiram outras também. Normalmente esse termo era relacionado com tecnologia, mas qualquer segmento tradicional ou inovador é também uma startup, tá? É uma empresa potencial que nasce. Algumas das características que diferenciam uma startup de outras empresas. A primeira, a inovação. Sim, normalmente quem está mexendo com isso está inovando por conta de que a tecnologia é novidade, a internet ainda está mostrando o potencial de tudo que pode fazer, de tudo que pode ser feito. Hoje você pode comprar, pode usar um veículo, você pode até se hospedar num lugar de outro país, na casa de alguém, com esses recursos. Então, assim, ela é inovadora, ela usa recursos de modelos de negócio que servirão como elemento de diferenciação frente à concorrência. Ou seja, tem que fazer diferente, tem que inovar para que haja rentabilidade. Economia de escala. Isso significa modelo de negócio que precisa ser propenso a alcançar um grande número de consumidores em pouco tempo, com custo baixo. Aí a gente pode colocar o Uber, pode colocar Netflix, né? São empresas que deram certo fazendo isso, né? Chegando a vários consumidores em pouco tempo e um custo bem módico, né? A repetibilidade, isso significa um aspecto que indica que precisa ser capaz de repetir o mesmo produto ou serviço sem que isso exija um aumento no investimento das despesas envolvidas. Volto a falar do Uber, volto a falar do Netflix, né? Você sempre precisa ir para um local diferente. Você sempre quer assistir um filme, uma série diferente. Você quer assistir série, você quer assistir filme, mas o produto tem que ser outro, né? O endereço tem que ser outro, o filme tem que ser outro. Então, startup também faz isso aí. Ela te dá o mesmo produto, mas com um outro viés. Por isso mesmo, as startups costumam estar ligadas à tecnologia e internet. A incerteza, sim. O ambiente em que uma startup se encontra ainda é incerto porque muitos elementos não ficam claros ou bem definidos na fase inicial de uma empresa. É uma característica das startups. Então, se você já estiver pensando em criar uma ideia para poder gerar dinheiro, já vai sabendo, se você quer uma startup, você está dando um salto no escuro, mas você pode sempre aparar as arestas para que seja um salto seguro. Por isso mesmo, a startup precisa ser flexível o suficiente para atender e se adaptar às mudanças do mercado, sem novamente ter altos custos envolvidos. Também por essa razão, as equipes dessas empresas costumam ser reduzidas e simplificadas. Então, para você, espero que você, a partir de agora, possa ir gerando uma ideia na sua cabeça. Não precisa ficar pensando que você é novo demais para isso. Muita gente que está ganhando dinheiro hoje teve ideias quando era criança, né? Natália Arcuri começou aos 7 anos, queria ter 5 milhões antes dos 35, ela conseguiu com 5 anos de antecedência. Você pode ser a próxima Natália Arcuri, né? Então, eu espero que você tenha aproveitado bem a aula, espero que você vá pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. A gente vai falar mais nas próximas aulas. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.
Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa, aula do dia 10/7/2020, segundo bimestre, onde nós iremos falar um pouquinho sobre elementos constitutivos da música. A gente veio falando um pouquinho do Egito Antigo, agora a gente vai tentar, dentro do Egito Antigo, trazer um pouquinho de conteúdo do nosso dia a dia, para contextualizar a nossa realidade, tá? O nosso dia a dia comum. Nós vamos falar elementos constitutivos da música e qualidade do som, que está disponível aí na página 18 a 21 do livro didático de vocês, tá? Capítulo 2 do livro didático, página 18 a 21, a gente vai conversar sobre elementos constitutivos da música e qualidade do som. Para abrir nossa aula, nós temos aqui uma bela imagem de música, né, no estilo que vocês gostam, todo colorido, cheio de instrumento musical, cheio de fone de ouvido, né, de acordo com a nossa realidade. Então, vamos conversar sobre música? Então, vamos lá. Estamos cercados de som por todo o nosso lado. No nosso dia a dia, a gente ouve vários sons. Aí na sua casa, nesse momento, você está ouvindo o som da minha voz, você pode estar ouvindo o som da mamãe falar, você pode estar ouvindo o barulho do ar-condicionado, você pode estar ouvindo o barulho do carro passando na rua, né? Você está envolvido em diversos meios de som ao mesmo tempo, tá? E esses sons, chegam aos nossos ouvidos por meio de ondas sonoras. Olha só, essas ondas sonoras são as ondas que chegam ao nosso ouvido, a qual nós iremos interpretar o modo do som, tá? As ondas sonoras são geradas pela vibração, certo? Então a vibração do som vai elaborar as ondas sonoras que vai permitir que elas entrem para os nossos ouvidos e cheguem até o nosso cérebro para a gente interpretar este som que a gente está ouvindo. E essa vibração que a gente sente e que projeta essas ondas sonoras são feitas pelos objetos do cotidiano, né? Os objetos que produzem som, pode ser instrumentos musicais, pode ser a mesa, a porta da sua casa, o nosso corpo também produz som, a palma da nossa mão, a nossa voz, né? Quando a gente está com fome, nosso estômago também produz o som, tá? Então tudo isso é produção sonora, produz ondas sonoras também. Sons da natureza, como o vento, a chuva, como os pássaros, né? Também produzem esses sons, os animais. E os instrumentos musicais que eu já falei também produzem muitas ondas sonoras, ok? Tudo isso vai produzir ondas sonoras, vai produzir vibrações que fazem ondas sonoras, chegam ao nosso ouvido, nosso cérebro interpreta e a gente compreende que som é este. Muito bem, costumamos diferenciar os sons da seguinte forma: os sons naturais, que são sons produzidos pela natureza, como o vento, a chuva, o som dos pássaros, o som dos outros animais, tá? Também sons culturais, certo? Que são sons produzidos pela ação humana, que é o ruído do carro, a música, o vizinho trabalhando do lado com o martelo, né? A mamãe falando dentro de casa, o papai. Então tudo isso produz sonoridade, tá? E a gente costuma diferenciar os sons pelos sons naturais, que é da natureza, e os sons culturais, que é o som produzido pela ação humana, o nosso som cotidiano. E olha só como é que acontece o som. Aqui nós temos a fonte do som, que é uma flauta doce, uma flauta transversal, está produzindo som em forma de ondas sonoras, que vai ter a refração e a compreensão desse som. Esse som vai se transformar em ondas sonoras, que vai se propagar e chegar até o nosso ouvido. Essas ondas sonoras entram no nosso ouvido, chegam no nosso cérebro e a gente interpreta que som é aquele, de que instrumento é aquele, tá? Então isso é o caminho do som. Como é que ele faz para chegar na nossa interpretação? Os elementos da música, né? Elementos formais da música são a densidade, o timbre, a intensidade, a altura e a duração. Estes são os 5 componentes que estrutura a música. O que seria a densidade do som?
A densidade do som é os sons simultâneos, ou seja, a diversidade de som que a gente tem em um mesmo ambiente. Imagina que você vai a um lugar que tenha vários sons ligados. Isso chama-se densidade do som. São aquele muitos barulhos ao mesmo tempo, que a gente tem que fazer uma referência para tentar interpretar ou focar em um tipo só de som. Se tiver 3 aparelhos de som ligados ao mesmo tempo, são muitos ruídos ao mesmo tempo. Isso chama-se densidade do som. O segundo item é o timbre, que é a fonte sonora. Da onde vem a fonte sonora? Cada instrumento musical, cada voz tem um timbre, tá? Então, da onde sai esse som chama-se timbre, tá? Eu tenho meu timbre, você tem seu timbre, um instrumento musical tem um timbre diferenciado. Então, cada material, cada objeto, cada pessoa, cada instrumento musical tem um timbre de voz, da onde um timbre sonoro que vai sair o som, tá? Isso chama-se timbre, vai ser a fonte sonora. Intensidade do som. A intensidade do som é a classificação do som em um som fraco e um som forte, ou seja, aquela potência que eu posso dizer da voz, né? Quando eu estou com muita energia, que eu falo muito alto, o som tá forte. Quando eu estou meio de preguiça de falar, que eu estou meio com preguiça, mozengado, molezinho do dia a dia, o som vai sair mais fraco. Se eu pegar uma baqueta da bateria e bater devagarinho, vai sair um som mais fraco. Agora, se eu pegar a baqueta da bateria e bater com muita energia na bateria, vai sair o quê? Um som mais forte. Isso chama-se intensidade. Se eu bato palma fraquinho, vai sair uma intensidade baixa, né? Se eu bato palma com muita força, vai sair um som mais alto. A altura do som. O que seria a altura do som? Seria a classificação da voz em grave, que é aquele som mais rouco, aquele som mais baixo, e o agudo, que é aquele som mais fininho, mais alto, que os cantores de óperas cantam, né? Aquela voz bem fininha, bem aguda, tá? Duração do som vai trabalhar na questão de prolongidade, tá? E um som mais curto. São essas pequenas variações do som. O som que pode ser muito longo e o som que pode ser muito curto. Então, estes elementos que nós trouxemos aqui, 5 elementos, são elementos formais da música, que vai contextualizar todo o som que nós temos ao nosso redor, tá? Aqui eu tenho uma tabela que também exemplifica melhor todo esse contexto que a gente viu no slide anterior, tá? Do timbre, que é a fonte sonora, a intensidade, que é o som que pode ter alto e um som baixo dessa intensidade. Nós temos a altura, que é o som mais grosso e o som mais fino. Nós temos a densidade, que é a variação simultânea de som no mesmo ambiente. E nós temos a duração do som, que pode ser um som longo e pode ser um som mais curto, né? No espaço dessa relação do tempo, que as notas musicais também têm essa sensação de ser mais longa e mais curta, tá? Então esse slide eu vou deixar para você ler com calma, para você anotar no seu caderno e contextualizar tudo isso bem exemplificado. Lembrando que no livro de vocês nós temos esses 5 itens bem trabalhados. Faça a leitura no seu livro para compreender melhor. Eu trouxe apenas um resumo para a gente contextualizar estes elementos musicais, elementos que fomentam a música, tá? O timbre, a intensidade, a altura, a densidade e a duração. Como atividade, no livro didático de vocês, na página 21, nós iremos trabalhar a seguinte situação. Com um celular, que é um gravador digital do nosso dia a dia, ou um aplicativo de computador, ou o próprio celular mesmo, você vai fazer a gravação de sons que está no seu ambiente, tá? Então você vai no seu dia a dia e procura vários sons e grava esse som. Organize arquivos sonoros de fontes diversas, como o som do nosso caminhar, o som de amassar o papel ou rasgar o papel, som de buzina, som de plástico amassado,
som de vidros batendo, som de vozes, canto de pássaros, latidos e outros sons produzidos na natureza. Você vai gravar estes sons aí no aparelho celular ou um aparelho de gravador de som que você tem na sua casa. Depois disso, você vai criar uma sequência de som isolado, vai olhar esse som todo isolado e depois vai juntar todo esse som, trabalhando a questão da identidade, da altura, do timbre, a duração do som e a densidade. Os sons criados podem servir de inspiração para a criação de uma dança. Então você vai observar todo esse conjunto de sons que você juntou na sua casa, que você gravou do seu dia a dia, o som do papel amassado, do rasgado do papel, o som do seu caminhar, o som do latido do cachorro, dos pássaros, do vidro, e você vai juntar todos esses sons e produzir uma identidade sonora, tá? Para servir de inspiração futura para uma composição musical e até mesmo para criar uma dança em cima desse contexto, certo? Esta vai ser a atividade. Qualquer dúvida, me procure no Plantão Tira Dúvidas, que eu estou lá para deixar tudo isso mais claro para vocês. Por hoje vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e até o Plantão Tira Dúvidas. Tchau, tchau!